E hoje vamos falar como é que a sua empresa pode crescer, porque você precisa fazer com que ela cresça. Para que a sua empresa cresça, adivinha quem é que vai ter que crescer primeiro? Pois é, acertou se respondeu o empresário. É você mesmo que vai precisar crescer e fazer com que a sua empresa cresça. E eu quero te mostrar quais são os pontos cegos que você está deixando passar e fazendo com que a sua empresa não cresça. E para que ela cresça, adivinha quem tem que crescer primeiro? Você, dono de empresa. É normal, é comum. Quando a gente abre uma empresa, a gente tem que dar o sangue mesmo. Tá certo. Se a empresa tem menos de um ano, ela é totalmente dependente de você. Totalmente dependente. Se você vira as costas, tudo para. É como um bebê que ele precisa de você, ele precisa dos seus cuidados. Como que nós sabemos que a tua empresa está na fase da infância? Primeiro, porque os empregados, se é que eles existem, a empresa, de modo geral, é totalmente dependente de você. Os clientes só querem falar com você. Os clientes só querem você o tempo todo. O dinheiro, sabe aqueles passinhos de bebê? É assim que a empresa caminha. Então, o caixa também está com passinhos de bebê. Então, esses são alguns dos indicadores de que a sua empresa ainda não está pronta para que ela possa decolar. E por isso a sua empresa ainda está na infância. Mas você vai precisar dar um jeito de fazer com que ela cresça, e isso tudo vai ser reflexo das suas atitudes, das suas ações. O que não pode é a nossa empresa ficar na infância. E quando a nossa empresa é totalmente dependente de nós, não tem como ela crescer. E isso tá tudo bem se a tua empresa tem um ano e meio. Mais que isso, ela já começa a precisar ficar independente. Isto é reflexo do dono. Muitas vezes o dono, ele também não quer crescer. E o dono, ele montou uma empresa porque tem algumas atividades que ele gosta de fazer. Talvez ele fosse muito bom fazendo pizza, talvez ele fosse muito bom na manutenção, talvez ele fosse muito bom de vendas, e ele quer exatamente exercer aquelas atividades que ele é muito bom. Porque aí o cliente vem e passa a mão na cabeça. E o dono de empresa só quer saber de ficar atendendo os clientes para ganhar elogios, e a empresa vai ficando toda emaranhada e não funciona quando ele não está lá. E isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Cada vez que isso acontece, a tua empresa deixa de crescer. Então, o primeiro passo para que a tua empresa comece realmente a crescer é o dono parar e pensar: o que é que eu estou deixando de fazer e que eu deveria fazer? Quanto eu estou no operacional? O quanto que realmente eu estou disposto a fazer aquelas atividades que eu não gosto tanto? Gente, dono de empresa tem que gostar de números. Números é o resultado do teu trabalho, é o resultado da tua vida. Vou contar para vocês de quando eu comecei minha empresa e quando os números começaram, quando eu já tinha equipe. Minha empresa já era para ter saído da infância há bastante tempo. Mas sabe por que que a minha empresa não saía da infância? Porque eu não deixava. Na verdade, minha empresa já tinha anos, já era para ela ser bem grandinha e andar com as suas próprias pernas. Eu tinha pavor, por exemplo, de fazer planilhas. Eu falava, não, não. Aí eu pedia para a moça que fazia as planilhas, que atuava no financeiro, agir, eu pedia para agir imprimir as planilhas para mim. É, gente, eu já fiz isso. Eu tinha pavor. Então, ela imprimia, e não é só pegar a planilha e imprimir, não. Eu queria que ela tivesse um tamanho suficiente que eu pudesse escrever com a caneta, porque eu não queria saber
de aprender a fazer planilhas. E eu achava que não, não, eu estou aqui, meu trabalho na empresa é outro, eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho, né? E as planilhas é o trabalho dessa pessoa, e aí ela vai imprimir para mim e eu vou escrever. Então, quando imprimiu a planilha, ela tinha que colar, recortar, imprime, cola, recorta, imprime, ficava aparecendo, sabe, planta de casa? Essas imensas, né? E aí eu abria na minha mesa e eu falava, agora eu tenho o controle dos números da minha empresa. E eu ia lá e ficava escrevendo tudo que eu queria que ela mudasse na planilha. Gente, é vergonhoso, mas isso aconteceu comigo. E eu devolvia para ela e ela fazia as alterações. Hoje não tem nada que me dê maior prazer do que ver aquela planilha somando meus resultados, do que saber exatamente qual foi o lucro que eu tive depois de uma semana de trabalho, qual foi o lucro que eu tive depois de um mês, depois de um ano, comparar este ano com o ano passado, não ficar comparando a minha empresa com a empresa dos outros. Às vezes a gente fica comparando, né, os nossos bastidores, tudo desarrumado, e a gente compara os nossos bastidores com os bastidores dos outros. E aí tudo bem, mas quando a gente compara os nossos bastidores com o palco dos outros, com tudo que está bonitinho, arrumadinho, então a gente quer comparar, às vezes, uma empresa que está começando com uma empresa que já tem muitos anos e está muito estabelecida. Não faça isso com você. Compare os seus números de hoje com os números do mês passado. Seja a cada dia um pouquinho melhor. É assim que a tua empresa vai crescer. E até o dia que realmente eu precisei fazer uma planilha e eu descobri, sabe o quê? Que vergonha! Eu descobri, sabe o quê? Que ela não era um bicho de sete cabeças e que sim, eu dava conta de fazer e que era tranquilo e que ela hoje é minha melhor amiga e que eu comecei a entender exatamente quais eram os números da minha empresa e de que forma que eu poderia alterá-los. Mas para isto, eu precisei deixar de ser a Branca de Neve, deixar de ficar no operacional, deixar de bater no peito que eu tinha tanto orgulho que todo cliente só queria falar comigo. Ah, mas esse cliente só quer falar comigo. Ai, deixa que eu atendo. Ai, tô tão cansada. Ai, os clientes só querem falar comigo. Ai, gente, tudo eu tenho que fazer. E quando você se faz de vítima, adivinha o que acontece? A tua empresa não cresce. A tua empresa não cresce. A tua empresa só vai crescer quando você se torna responsável por aquilo que está acontecendo. Não são eles faltam, eles chegam atrasados, eles ficam ao celular. Não, é você, dono de empresa. É você que está permitindo. É você que tem medo de fazer as coisas difíceis, mesmo que a tua empresa tenha 30 anos. Você está infantilizando a tua empresa. Ser criança é muito bom. Começar uma empresa é muito bom, aprender algo novo é muito bom, mas não dá para ano após ano a gente continuar no operacional, continuar se fazendo de vítima, continuar dizendo que são eles que fazem, quando na verdade é você quem permite, quando na verdade é você que não está criando as regras, é você que não está, ó, dirigindo a tua empresa. Você é o diretor da tua empresa. Cabe a você criar as regras. Cabe a você dirigir o que cada pessoa vai fazer na tua empresa. Mas, em geral, o dono de empresa que tem uma empresa que ainda está na infância, que tem uma empresa que é dependente dele, essa pessoa acaba tendo muito orgulho de ter que fazer tudo e acaba tendo uma zona de conforto bastante confortável, na qual ele fica reclamando, se queixando, sofrendo, né? Tudo isso acontece quando o dono de empresa não amadureceu e não permitiu que a empresa amadurecesse. E agora vem a pior parte.
Se a empresa não amadurece, o dono da empresa não amadurece, a equipe também não amadurece. E aí a equipe não cresce. A equipe não cresce. Fica igual os anões da Branca de Neve, sabe? A Branca de Neve limpa a casa, faz a comida, prepara tudo para quando os anões chegarem, depois prepara a caminha dos anões, depois de manhã acorda os anões, manda os anões para as minas, manda as lancheiras para os anões. E aí a tua equipe não cresce. E você começa a ser o líder Branca de Neve. Você é o líder Branca de Neve, o empresário Branca de Neve, que fica o tempo todo, né, fazendo por eles e muitas vezes fazendo o trabalho que era para eles serem feito. E deu o horário deles, ó, eles vão embora para casa. E isso acontece porque muitas vezes você contratou apenas ajudante. É verdade. E a ajudante sabe o que faz? Ajuda. Eu sei porque eu passei por isso também. E eu contratava muitos ajudantes, mas eu achava que aquela parte difícil, aquilo eu que tinha que fazer, mas ninguém podia fazer, né? O crescimento da tua empresa fica nas mãos da tua equipe, porque você muitas vezes acaba ficando no operacional. Carmen, mas eu quero que a minha empresa cresça. Como é que eu vou fazer? Primeiro, comece a se responsabilizar. Faz uma lista de todas as coisas que você faz no seu dia a dia. Comece a escrever todas as atividades que você faz e coloque uma nota na frente para o grau de complexidade daquilo que você faz. Coloque uma nota de 0 até 4. Se são atividades muito complexas, talvez leve um tempo para que você possa passar essas atividades para alguém. Mas as atividades mais simples, comece a treinar pessoas na sua equipe. Carmen, mas como que eu vou treinar as pessoas na minha equipe? Já no dia a dia, quando alguém vem fazer uma pergunta para você, você fica respondendo tudo aquilo que as pessoas te perguntam. O que é que acontece? Eles não aprendem. Eles vão ficando mais dependentes e você fica, vire para a direita, vire para a esquerda, tá correto, tá errado. Já falei que não é assim que faz. Não é assim que a tua equipe vai crescer. A chave para que a tua equipe cresça é quando eles começam a tomar consciência daquilo que precisa ser feito. Então, quando alguém vem te fazer uma pergunta, você vai e responde com outra pergunta. Mas não é uma pergunta do tipo assim: eu já não te falei isso antes? Mas você não sabe o que tem para fazer? Mas o que é que você acha que tem para fazer? Como é que você acha que faz? Não, né? Não, não é disso que se trata. Você quer que a tua equipe se desenvolva, você quer que a tua equipe cresça. Então você vai perguntar, né, como é que essa pessoa faria, qual é a ideia que ela tem sobre aquilo. E não importa o que ela veio te perguntar, você fala: "Ah, que interessante. E quais são as possibilidades?" Você pode ter certeza que para cada pergunta que teu empregado faz, ele já tem umas 10 respostas para te dar. Mas ele vem te perguntar, né? E assim ele ganha um tempo, e aí ele vai gerando uma dependência, ou ele tem medo que se ele fizer errado, você vai ficar muito bravo, e dessa forma você não consegue pessoas com iniciativas. Se você não tem pessoas com iniciativa, você não tem uma empresa que vai crescer. Então é muito importante que sim, que essa pessoa não tenha medo de vir perguntar as coisas para você, né? E aí, você, na boa, quais são as possibilidades? Você que está ali na linha de frente, o que que você acredita que nós poderíamos fazer em relação a isso? E a pessoa vai ter a certeza de que ela é importante na tua empresa. E quanto mais você puxa a participação dessa pessoa, mais ela quer participar. E quanto mais você puxa a participação dessa pessoa, mais engajada e comprometida ela fica com a tua empresa. E este é o segredo das empresas que crescem. Equipes de pessoas engajadas que queiram participar.
E quando você começa a buscar as consequências daquilo que alguém da tua equipe veio te fazer uma pergunta, vocês estão criando um plano de ação, concorda? E ele vai, experimenta e você já fala: olha, faz o seguinte. Tão logo você coloca isso em prática, volte para conversar comigo, porque esse é teu papel. Não é ficar no operacional, é dirigir a empresa. Então, quando a pessoa volta e essa pessoa te traz os resultados, você parabeniza. Você parabeniza. Que bom, que bacana, que show que está ficando. Vamos fazer o seguinte: pode ser que essa dúvida seja a dúvida de mais alguém. Vamos fazer uma apresentação sobre isso para as pessoas? Vamos montar um processo anotando tudo isso que nós conversamos? Vamos trazer isso para a nossa reunião? Sim, porque donos de empresa fazem reunião. E se você não faz reunião, alguém na tua empresa deve ser o responsável por estar fazendo. Talvez a sua empresa tenha muito mais empregados e você tenha gerentes, mas você é quem faz a reunião com os gerentes. Talvez o dono de empresa faça com os gerentes, faça com os supervisores, né? O ideal é que o dono de empresa tenha 5 pessoas no seu radar, muito próximas, né? E pode ser que cada uma dessas 5 pessoas tenham várias outras pessoas que elas estão coordenando e direcionando. E se o dono de empresa, ele vai apoiar as pessoas que estão próximas a ele a crescer, essas pessoas também deverão ter a obrigação de fazer com que as demais cresçam. Pessoas crescendo, a empresa cresce. Você precisa tirar as rodinhas da bicicleta da tua empresa. Essa é a única forma que a tua empresa vai ganhar velocidade, quando você tira as rodinhas da bicicleta da empresa, né? Para que ela saia da infância e venha para o amadurecimento. Mas tem muito dono de empresa que abre a empresa, ganha um dinheirinho, já quer trocar de carro, já quer colocar piscina na casa, já quer fazer uma viagem, já, né? Daí não vai funcionar muito. Você ainda está na infância, você ainda não está aprendendo a investir na tua empresa. Eu tenho um aluno que é um querido, falei com ele hoje, o Maron. E o Maron, o ano passado, né? O ano passado, quando ele veio para o meu evento, ele comentou que ele tinha ido de ônibus até Vitória da Conquista, dormiu em Vitória da Conquista, para pegar o avião para vir aqui para Campinas, né? E eu falei assim: ah, Maron, e você preferiu ir de ônibus? Ele falou assim: não, Carmen, eu não tenho carro. O Maron já é meu aluno e eu sei que a empresa dele estava indo super bem, porque quando ele me conheceu, ele tinha 2 empregados. 3 meses depois, ele estava com 6 empregados. Um ano depois, ele estava com 2 empresas. Então, eu sei que a empresa dele estava indo bem. E ele falou para mim que ele não tinha carro. Eu achei assim estranho, sabe? Daí eu falei assim, Maron, você prefere ficar sem carro? Não, Carmen, eu prefiro que a empresa tenha carros. Então, eu compro para a empresa. E é verdade, a tua empresa tem que ter, no caso dele, que é uma empresa de material de construção civil, a empresa dele tem que ter caminhão, carro, entregador, moto, tudo, não ele. E ele está corretíssimo. Me lembrou Pai Rico, Pai Pobre. Quem aqui já leu Pai Rico, Pai Pobre, gente? Leitura obrigatória, hein? Leitura obrigatória. Porque quando o autor do livro ele foi na casa do pai rico, entre aspas, ele olhou assim e falou assim: nossa, essa casa aqui é pior do que a casa que eu moro. O carro dele é bem mais velho, né, do que o carro do meu pai. Como é que ele pode me ensinar a ficar rico? Porque o gerente do banco disse que ele iria me ensinar a ficar rico, mas ele não tem nada, né? Olha a visão do menininho que foi visitar o pai rico. E depois, ao longo do livro, a gente entende que ele não comprava nenhum bem com o dinheiro do dia a dia. Tudo que ele comprava era com o dinheiro dos seus passivos. E quando ele foi comprar, essa história se passa no Havaí, né? É uma história real. Simplesmente ele comprou uma casa que pegou um quarteirão inteirinho do Havaí. Muito melhor, maior e mais bonita do que a casa do pai do menino.
Então, é aí que ele compartilha tudo aquilo que ele aprendeu sobre o pai rico e o pai pobre. Então, é uma visão. Dono de empresa, você precisa que a sua empresa amadureça e ela vai amadurecer quando você começar a fazer aquelas coisas chatas que você fica evitando, quando você começar a conversar com o contador, quando você sentar, ir lá na contabilidade, perguntar para ele: eu estou no regime tributário melhor para minha empresa? Quando você começar a olhar os números, quando você souber exatamente quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, quando você começar a fazer uma série de tarefas que você fica sempre empurrando para depois, aí é que você vai perceber que a sua empresa está crescendo. Quando você começar a treinar a tua equipe para que eles se tornem melhores do que você.